Bom, pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer a leitura dos dados no Handbook do Perry. Esse livro ele é dividido em 25 seções, sendo que a mais importante para nós, nesse momento, é a seção de número 2, que traz os dados físicos e químicos de algumas substâncias. Então, se a gente clicar em cima dessa seção aqui, a gente é redirecionado para essa parte, onde a gente consegue ver o sumário, né, da seção 2. Bom, a gente tem as propriedades físicas de substâncias puras, tem, por exemplo, a pressão de vapor de substâncias puras e de soluções, né, e diversos dados que a gente consegue observar. O que é mais interessante para nós nesse momento é dar uma olhada nas propriedades termodinâmicas. Então, o Perry ele organiza as substâncias em uma lista com diversas substâncias organizadas em ordem alfabética. Então, se eu quero, por exemplo, o CO2, quero os dados do CO2, a gente vem aqui, né, em propriedades termodinâmicas do dióxido de carbono, lembrando que o livro todo ele é em inglês, né, então a gente precisa estar com os nomes traduzidos. Se eu quero, por exemplo, o do butano e seus isômeros, eles estão organizados aqui logo abaixo. Bom, antes da gente dar uma olhada nas tabelas especificamente, vamos dar uma olhada nas notações. Por quê? Aqui ele traz uma explicaçãozinha, né, até de onde foram retirados os dados. Mas, por exemplo, se eu tenho alguma anotação nas tabelas que eu não conheço, eu posso vir aqui nessa parte e dar uma olhadinha no que significa. Por exemplo, a gente está bem acostumado a visualizar, né, a energia interna denotada por um U. E aqui no Perry, ele traz um E mostrando essa energia interna. Né? Vocês podem observar aqui. Outra coisa, por exemplo, se vocês tiverem um subscrito como F, ele está indicando que é líquido saturado. Se tiver com um G, denotando um vapor saturado, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida referente à notação, vocês vêm nessa parte. Outra coisa que é interessante, como esse é um arquivo muito grande, né, vocês podem ver que o Perry ele tem mais de 2.700 páginas, vocês podem usar o recurso do Chrome, se vocês estiverem usando o navegador como o leitor de PDF de vocês, e usar aqui o marcador de página. No marcador de página, vocês conseguem retornar para onde a gente estava, aqui em dados físicos e químicos, e voltando para as tabelas de propriedades termodinâmicas, vamos pegar, por exemplo, o metano. Né? O metano, eu já dei uma olhadinha que ele está na página 296, mas procurando pela ordem alfabética vocês também encontram. Então, ele redireciona a gente para essa parte, para essas páginas. Bom, o Perry, ele tem esse esquema de tabelas para todas as substâncias. Então, ele reúne os dados principais em dois grupos. Os dados das propriedades na linha de saturação, ou seja, na interface entre líquido saturado e vapor saturado, e reúne os dados num conjunto que ele chama de propriedades de fase única. E a gente já vai ver direitinho quais são essas propriedades. Mas das propriedades na saturação, deixa eu aumentar para a gente conseguir enxergar melhor. Se vocês observarem, tem um espacinho entre dois conjuntos de dados. Né? A gente consegue ver que tem dados a temperatura de 90,694 Kelvin e nessa pressão aqui. E a gente tem um conjunto com vários dados, um espaço entre eles, e a nova temperatura de 90,694 na mesma pressão da de cima. Bom, o que isso significa? O Perry ele traz os dados aqui superiores referentes ao líquido saturado. Então, se eu tenho esses dados aqui em cima, eu estou olhando para o líquido saturado. E aqui embaixo, se eu tenho esses dados aqui, eles são referentes ao vapor saturado. Então, por exemplo, se eu tenho uma dada temperatura e pressão, e a minha pressão está num maior ou menor que a minha temperatura de saturação, eu vou buscar esses dados ou no conjunto de cima ou no conjunto de baixo. Por exemplo, aqui se refere ao metano. Então, se eu tenho metano, por exemplo, na temperatura de 150 Kelvin e na pressão de 1,04 megapascal, essa é a pressão que ele precisa
para estar no estado de líquido saturado ou de vapor saturado, notem que aqui, se a gente for na mesma temperatura de 150, a gente encontra a mesma pressão de saturação, né, porque é uma interface entre esses dois estados. Por exemplo, se eu tenho na pressão atmosférica, a pressão atmosférica ela corresponde a aproximadamente 0,1 megapascal. Bom, eu vou primeiro aqui no conjunto de dados de cima. Bom, a minha pressão de operação então é 0,1 megapascal. Ela é menor que a minha pressão de saturação. Bom, se eu tenho uma pressão menor que a minha pressão de saturação, significa que aquela substância está num estado de vapor. Então eu venho para os conjuntos de dados aqui embaixo. Então, se eu preciso fazer a leitura, por exemplo, da densidade, do volume específico, da energia interna, entalpia, entropia ou outros dados, eu vou olhar na temperatura e pressão do conjunto de dados aqui embaixo, né? Sabendo que a minha pressão de operação está menor do que a pressão de saturação. Se fosse o caso contrário, se tivesse uma pressão maior que a minha pressão de saturação, a gente ia buscar nesse conjunto de dados aqui. Uma coisa que é importante também vocês notarem é as notas de rodapé das tabelas, porque elas podem ter alguma informação importante. Por exemplo, o Perry ele traz informações de propriedades termodinâmicas do ar, e nas notas de rodapé tem a composição daquele ar, né? O quanto que corresponde a nitrogênio, oxigênio e outros gases de traço. Bom, falando então um pouquinho da tabela de propriedades de única fase, ora, se ali em cima a gente tinha os dados de líquido saturado e de vapor saturado, aqui embaixo a gente vai ter dados de líquido subresfriado ou líquido comprimido e de vapor superaquecido. Então, os dados que estão aqui, vejam que eles também estão separados por um espaço, né? Então, os dados superiores, eles vão estar se referindo ao líquido comprimido, e os dados logo após vão estar se referindo ao vapor superaquecido. Como é que eu sei? Bom, se a gente tiver aqui o conjunto de pressão, veja que aqui a gente tem uma pressão de 0,1 megapascal, e aqui embaixo também as pressões se repetem, o conjunto de pressões se repete. Bom, a parte superior se refere ao líquido subresfriado ou comprimido, e a parte inferior ela vai se referir ao vapor superaquecido. Então, a gente tem esses dois conjuntos de dados. Vejam que aqui a gente tem seguinho pela pressão. Então, na pressão a gente tem 1 megapascal. E aqui a gente tem um espaço mais um conjunto de dados com 1 megapascal. Então, aqui é líquido subresfriado e aqui vapor superaquecido. Bom, aqui, se vocês notarem, as pressões pararam de repetir, né? Então, aqui a gente tinha um conjunto 0,1 megapascal, 0,1 megapascal, 1 megapascal e 1 megapascal. Aqui a gente tem um conjunto de 5, e quando a gente olha para baixo, não tem mais o conjunto de 5 megapascal. O que isso significa? A partir do momento que as pressões pararem de repetir, o conjunto de informações vai ser referente ao líquido subresfriado ou comprimido. Então, vocês podem ver até pela temperatura. Se eu tenho na mesma temperatura e eu estou aumentando ali aquela pressão, eu tenho um líquido comprimido, né? Eu estou aumentando a pressão numa mesma temperatura. Então, a partir daqui, as informações passam a ser de líquido comprimido. E é assim que vocês vão se guiar para outras propriedades. Esse era o exemplo do metano, né? Então, aqui mais para baixo a gente tem, por exemplo, o metanol. Vocês vão usar a mesma lógica. A gente tem a temperatura e a pressão. Os dados aqui em cima se referem ao metanol no estado de líquido saturado, e os dados abaixo se referem ao metanol no estado de vapor saturado. Na tabela do metanol de propriedades de fase única, a gente tem, vejam pelo conjunto de pressões, a gente tem aqui o metanol no estado de líquido comprimido e aqui o metanol
no estado de vapor superaquecido. Líquido comprimido e vapor superaquecido, líquido comprimido e vapor superaquecido, e a partir daqui eu tenho só líquido comprimido, porque as pressões pararam de variar. É assim que o Perry organiza os dados nas tabelas. Essa é a lógica que vocês vão utilizar para fazer a leitura dos dados, né? E a partir do momento que vocês identificaram a fase que aquela substância está, vocês vão e procuram na coluna respectiva a propriedade termodinâmica que vocês buscam. Só como comparativo, a gente tem, por exemplo, umas tabelas que são bastante conhecidas, que são as tabelas de vapor, que com certeza vocês já usaram. Nessas tabelas de vapor, vocês têm as propriedades termodinâmicas, mas percebam que vocês fazem a leitura por colunas. Então, numa dada temperatura, que aqui ele divide em graus Celsius e em Kelvin, e a pressão em quilopascal, se eu quero saber a temperatura do líquido ou do vapor saturado, eu vou olhar pela coluna, sendo que no Perry a gente faz a leitura por linhas. Bom, então eu vou encerrar o vídeo por aqui e eu estou à disposição para atender vocês se tiverem alguma dúvida sobre a leitura dos dados no Perry ou qualquer outra dúvida referente à disciplina. Vocês podem me procurar no atendimento e estou à disposição de vocês.